Ultimamente, me viciei em assistir a vídeos online. Um dia, um clipe que alguém compartilhou me cativou. Uma visão deslumbrante de um oceano infinito de cor safira. Naquele momento, lembrei-me de como meu marido um dia me prometeu levar para uma grande viagem ao redor do mundo, para me mostrar todas as suas maravilhas. No entanto, ao olhar para a maior parte da minha vida, os únicos lugares onde realmente estive foram o supermercado, o trabalho dele e a escola do nosso filho. Então, quando sugeri que viajássemos juntos novamente, ele simplesmente riu e disse que, aos 60 anos, eu ainda estava correndo atrás de sonhos impossíveis. E com isso, decidi que finalmente era hora de viver para mim. Maria, por que o jantar ainda não está pronto? João Soares, meu marido há quase 40 anos, entrou furioso, reclamando de fome. Ao me ver largada no sofá, absorta no telefone, ele disparou. Sempre brincando com essa coisa, em vez de fazer o que você deveria fazer. Olhei para o relógio. Já passava do meio-dia. Depois de todos esses anos cuidando dele com carinho, João se acostumou a ter as refeições servidas em horários precisos. Se o jantar atrasasse 1 minuto sequer, ele ficava furioso. Levantei-me lentamente. Hoje de manhã, meu peito doeu, então deitei um pouco e perdi a noção do tempo. Expliquei. Em vez de demonstrar preocupação com meu desconforto, ele me lançou um olhar ainda mais severo. Você está apenas dando desculpas, brincando com o telefone e esquecendo de cozinhar. Mais cedo ou mais tarde, eu vou quebrar essa porcaria de telefone. Tá bom, vou começar a cozinhar. Fique quieto e espere. Suspirei levemente e guardei o telefone. O temperamento explosivo de João sempre foi um fato, então nunca o confrontei. Evitar qualquer escalada simplesmente não valia a pena. Por sorte, minha querida neta, Luana, me visitou ontem e trouxe uma generosa quantidade de picles já prontos. Assim, consegui preparar uma refeição rápida, algumas fatias de pão frito e uma tigela de espaguete regado com molho à bolonhesa. Bem a tempo, antes que a raiva de João explodisse, servi o almoço para ele enquanto ele se sentava impaciente à mesa. Ele zombou. Sinceramente, com toda a sua vida dedicada a essas tarefas mundanas, você ainda não consegue fazer direito. Esse espaguete está incrivelmente salgado. Eu já estava acostumada às suas constantes críticas. Sempre que eu terminava uma refeição, ele encontrava algum defeito. Depois de dar o meu melhor na cozinha, suas constantes críticas me tiravam o apetite. Somado ao meu mal-estar anterior, não ousei comer um único bocado. Em vez disso, peguei meu telefone e, como sempre, abri o aplicativo de vídeos ao qual eu tinha me viciado ultimamente. Ultimamente, eu só assistia a vídeos de jovens viajando, cujas aventuras despertavam em mim um desejo feroz de explorar o mundo. Casei-me jovem. Meus pais, além de mim, tinham um filho mais novo e nunca foram exatamente os pais mais atenciosos comigo. Desde pequena, eles sempre favoreceram meu irmão mais novo, me deixando com pouco carinho. Naquela época, os pais de João eram nossos vizinhos e moravam bem ao lado da minha família. Minha união com João não foi um casamento por amor, mas uma decisão predefinida entre famílias que garantiam uma à outra que nada daria errado. Eles selaram meu destino muito antes que eu pudesse opinar, me impulsionando entusiasticamente para o casamento. Depois que nos casamos, dediquei-me a cuidar da mãe doente de João por 20 longos anos. Criei meus próprios filhos sozinha, sem contratar uma única babá ou cuidadora para economizar dinheiro. E quando finalmente vi meus filhos crescerem e saírem de casa, me vi cuidando da minha neta, como a Luana. Agora, 40 anos depois, com meus filhos já crescidos e fora de casa, só restamos eu e João. Olhando para trás, os únicos lugares para onde eu me aventurava eram o mercado local, o trabalho de João e as escolas dos meus filhos. Enquanto assistia aos vídeos de viagens, fui invadida por lembranças da minha juventude. Naquela época, recém-casado, ele não tinha sido genuinamente gentil e atencioso. Vendo-me trabalhar dia após dia em casa, ele prometeu: quando finalmente tivermos tempo livre, vou te levar para conhecer o mundo. Viajaremos juntos para todos os lugares. Mas por décadas parecia que nunca encontrávamos tempo. O mais longe que nos aventuramos foi a um resort de férias a cerca de 320 quilômetros de distância. Uma viagem organizada pelo nosso filho.
Mas agora sim havia tempo. Observei João enquanto ele bebia sua cerveja e beliscava os picles que Luana havia trazido com tanto carinho. Ele parecia contente de certa forma. João, que tal irmos para o Rio de Janeiro ver o oceano? Arrisquei dizer. O vasto e fascinante oceano naqueles vídeos parecia impressionante. Ele bufou com desdém e largou a cerveja. O oceano? O que tem de especial? Murmurei. Mas você prometeu quando era jovem. Você disse que me levaria para viajar quando tivéssemos uma folga. O que você disse? Ele respondeu, fingindo não ouvir bem ou simplesmente ignorando meu apelo, como costumava fazer. Normalmente, eu simplesmente deixaria esses murmúrios desaparecerem. Mas hoje, talvez impulsionada pelo encanto do mar ou por uma necessidade imperiosa de me libertar das amarras do lar, senti uma onda de coragem brotando dentro de mim. Eu disse que você me prometeu que quando tivéssemos tempo você me levaria para viajar. João apenas zombou. Olhe para você, na sua idade, ainda agarrada a essas promessas descabidas da sua juventude. Dito isso, ele jogou a garrafa de cerveja de lado, levantou-se e voltou para dentro de casa. Certifique-se de lavar e passar bem essa camisa. Preciso usá-la amanhã, gritou ele por cima do ombro. Suspense, pegando os pratos espalhados da mesa e depois joguei a camisa que ele havia mencionado na nova máquina de lavar automática. O presente tão atencioso da Luana. Ela havia insistido para que eu parasse de lavar roupa à mão, alegando que ninguém notaria. E para ser sincera, João nunca a havia notado. Quando um pensamento cria raízes nele, é como uma pena que lhe faz cócegas suavemente no coração. Uma coceira que persiste muito tempo depois. Era bem depois da meia-noite e ele roncava ao meu lado. Virei-me na cama, sem conseguir dormir, com a mente fixa naquele oceano impressionante que eu tinha visto no meu telefone. Com cuidado, tirei o aparelho de debaixo do travesseiro, na esperança de reviver aquela cena hipnotizante. Mas por mais que eu o deslizasse para a esquerda ou para a direita, não o encontrava em lugar nenhum. De repente, sem que eu percebesse, João, que de alguma forma havia acordado, agarrou meu telefone. Ai, você me assustou, eu disse, batendo na minha mão no peito. Ficar acordado no meio da noite brincando com essa coisa. Você está arruinando meu sono. Ele disparou. Não há nada que valha a pena ver nessa porcaria. Esqueça de usá-la de novo. Enfurecido, João jogou meu telefone da cama. O estrondo colossal ao cair no chão ressoou como o som do meu coração se partindo. Enquanto eu olhava para o telefone estraçalhado no chão, uma raiva que estava latente há muito tempo brotou de repente dentro de mim. Eu só queria reviver aqueles vídeos de lugares distantes com os quais sonhava. O que há de errado nisso? Enquanto isso, João continuava divagando. Se você continuar agarrada a esse telefone dia e noite, vai fazer as malas e sair daqui. Ele latiu. No meio da noite, com todos os nossos vizinhos certamente dormindo profundamente, eu não estava com humor para mais uma briga. Em silêncio, peguei meu cobertor e me preparei para passar a noite no sofá da sala. Atrás de mim, ainda podia ouvir a risada zombeteira de João. Se você tiver coragem, não durma na minha casa. Deixei passar. Passei a noite toda virando e revirando naquele sofá desconfortável, mas pela manhã cheguei a uma conclusão clara. Não queria mais ver o rosto odioso de João. Ao amanhecer, descuidadamente coloquei algumas mudas de roupa na minha mala, peguei as chaves do carro que havia escondido e abri a porta. Eu me lembrava bem de ter tirado minha carteira de motorista quando Luana e eu fizemos o exame juntas, depois da formatura dela no ensino médio. Algo que só consegui porque Luana suplicou docemente a João. Vovô, por favor, deixe a vovó fazer o exame comigo. Foi assim que João finalmente cedeu. No entanto, agora, sempre que saíamos, ele continuava se recusando a me deixar dirigir, reclamando que eu seria um perigo na estrada. Lembrando aqueles dias, liguei o motor com cuidado e entrei na estrada. Logo cheguei sã e salva à casa do meu filho, Pedro. Parecia que João só estava tentando me assustar. Dirigir não era tão difícil quanto ele dizia. Pedro e Ana nem tinham ido trabalhar ainda. Quando abri a porta, ambos me olharam surpresos. Mãe, o que você está fazendo aqui? Pedro perguntou.
Ana olhou rapidamente para ele e depois rapidamente tirou minha bagagem da minha mão. Maria, entre! Você já tomou o café da manhã? Pedro, agora nervoso, me conduziu para dentro. Mãe, você nunca disse que viria a essa hora. O que está acontecendo? Dei um gole no meu café quente, sentindo minha alma reviver. Eu senti falta da Luana, então pensei em vir visitá-los. Expliquei, disfarçando a verdade com uma mentira inocente, e depois olhei para a sala. Onde está Luana? Luana, você não a conhecia bem? Ela está dormindo até tarde, como sempre. Com sua preguiça, respondeu Ana carinhosamente. Ah, claro, é verdade, eu sabia. Eu a cuidava desde pequena. Continuem com o dia de vocês, eu disse. Ana hesitou por um momento e depois acrescentou. Maria, se você estiver com fome, peça para a Luana pedir comida para a viagem. Não se preocupe em cozinhar. Pedro e eu temos que ir trabalhar. Eram apenas 8 da manhã e aquela preguiçosa da Luana provavelmente ainda estaria dormindo até depois das 10. Assim que Ana e Pedro saíram, acostumada a um dia agitado, senti a necessidade de me manter ocupada. Arregacei as mangas e comecei a arrumar a casa. Embora não estivesse desordenada em si, sempre acumulava alguma bagunça quando eles não estavam. Logo depois, Luana irrompeu no quarto. Vovó, o que você está fazendo aqui? Exclamou, me abraçando com força. Eu estava prestes a vir te ver. Senti muito a sua falta. Eu bati suavemente na mão dela. A vovó também sente sua falta. Estou aqui. Ela brincou. Vovó, o vovô provavelmente está procurando comida de novo. João sempre foi o tipo de homem que evitava qualquer tarefa doméstica, mesmo que o lixo pudesse ser visto a quilômetros de distância. Ele simplesmente passaria direto e muito menos cozinharia para si mesmo. Deixe ele se virar, não é problema meu, respondi. Luana não me deixaria ficar dentro de casa. Vovó, vou te levar para experimentar algo que você nunca experimentou. Antes que eu pudesse protestar, ela entrou no carro e me levou ao shopping. Vovó, que sabor você gostaria? Ela perguntou, apontando para um cardápio vibrante de bebidas que deslumbraram meus olhos. Vou tomar o que você me der, eu disse, rindo. Luana pediu uma bebida gelada para ela e uma quente para mim. Quando a provei com um canudo, a doçura era completamente nova, um sabor que eu nunca tinha experimentado antes. Vovó, não está bom? Ela perguntou esperançosa. Sorri e assenti. Nem eu, nem meus próprios filhos, jamais me mimaram com tão pequenos luxos modernos. Eles sempre presumiram que, na minha idade, eu não precisava experimentar nada de novo. Agora que sou mais velha, Luana declarou com orgulho, prometo que vou te levar para comer a melhor comida o tempo todo. Por um momento, suas palavras me deixaram atordoada, lembrando-me de promessas semelhantes que Pedro havia feito quando era pequeno. Mãe, quando eu crescer, vou te comprar todas as coisas maravilhosas que você merece. Mas as crianças estavam ocupadas com suas próprias vidas, focadas em suas pequenas famílias, e eu não podia culpá-las. A felicidade deles me bastava. Luana, por outro lado, sempre me manteve em mente, sem deixar passar um único dia sem um gesto gentil. De repente, o telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era João ligando para Luana. Vovó, é o vovô. A voz soou na linha. Sem pensar, murmurei. Não vou atender. Foi então que Luana percebeu que algo estava errado. Enquanto comíamos pastéis, relatei entrecortadamente o que havia acontecido na noite anterior. Fui muito maltratada, até meu telefone foi quebrado. Vovó, não volte para casa, fique aqui comigo. O rosto de Luana queimava de indignação enquanto ela apertava minha mão em sinal de solidariedade. Senti uma onda de calor ao observá-la, embora logo fosse invadida por uma pontada de preocupação. Pedro e Ana me deixariam ficar aqui para sempre? No momento em que abri a porta, encontrei Pedro e Ana já em casa do trabalho. Mãe, papai me contou. Desta vez ele realmente passou dos limites. Você não deveria voltar. Fique aqui um pouco. Pedro disse em voz baixa e firme. Olhei para Ana, que não mostrava nenhum vestígio de relutância. Finalmente senti algum alívio. Vovó, fique aqui. Estou de férias agora, então posso ficar com você todos os dias. Ana disse com um sorriso caloroso antes de brincar. Você é uma criança, sempre falando assim. Como eu poderia passar todos os dias com você? Embora que a inquietação ainda pairasse em meu peito,
O bom humor dela logo acalmou minhas preocupações. Pai, você tem que comprar um telefone novo para a vovó. Um smartphone. Luana interveio, aproveitando a oportunidade. Naturalmente, Pedro não pôde deixar de sorrir ao aceitar, mas assim que o novo telefone chegou, João começou a me bombardear com ligações. Após um bombardeio interminável, Luana acabou bloqueando o número dele para mim. Agora o vovô não pode se comunicar, ela declarou. Fiquei hospedada aqui por uma semana e milagrosamente aquela dor persistente no peito havia diminuído consideravelmente. Mas mais cedo ou mais tarde, naquele mesmo dia, justo quando eu estava prestes a sair para tirar o lixo, ouvi fragmentos de uma discussão silenciosa perto da porta. Estou farta de cozinhar para o seu pai, João. Ana disse em voz baixa. Pedro sussurrou rapidamente. Abaixe a voz. Não deixe a mãe ouvir você. Você não vê que eu tenho trabalho extra hoje à noite? Eu realmente conto com você. Outra voz acrescentou. Você tem ideia de como é difícil agradar seu pai? Eu não aguento mais. Por que não deixamos a Maria voltar? Depois de um momento de silêncio, Pedro sugeriu em tom conciliador. Deixa a mamãe ficar apenas mais 2 dias e depois eu a levo para casa. Fingi não ouvir e saí perguntando. Vocês já estão em casa? Por que não entram? O que está acontecendo com tudo isso? Eles trocaram sorrisos, sem graça, e o constrangimento pairou no ar. Durante o jantar, murmurei para mim mesma. Eu me pergunto como seu pai está. Mal as palavras saíram da minha boca quando Pedro interveio. Papai não tem passado muito bem esses dias. Luana bufou. Sem a vovó para cuidar dele? Claro que ele está muito mal. A verdade é que a vovó o mimava muito. Essa é a oportunidade perfeita para ele aprender a cozinhar sozinho. Ana lançou um olhar penetrante para Luana. Cuide da sua vida, Luana. Existem coisas que não são da sua conta. Você nunca cala a boca, nem mesmo a mesa. Luana ficou com raiva, e como pressenti que Ana poderia continuar repreendendo as crianças, rapidamente disse. Tudo bem, não vamos falar das crianças à mesa. Depois do jantar, enquanto arrumava meu quarto, ouvi vozes elevadas vindo da sala de estar. Estou te dizendo, a vovó quer ir embora porque vocês dois a estão afastando. Luana acusou em voz alta. Meu coração disparou e corri para ver Luana, vermelha e furiosa, discutindo com seus pais. Do outro lado da sala, tanto Pedro quanto Ana estavam visivelmente furiosos. E o vovô? Sem ele, a vovó pode ficar o tempo que quiser. A voz de Pedro se elevou. Deixe o vovô aprender a cozinhar sozinho. Ele já é adulto. Ana não conseguiu se conter mais e levantou a mão como se fosse bater em Luana. O que você está fazendo? Não fique com raiva da Luana. Eu vou embora amanhã, eu disse. Peguei Luana em meus braços. Seu rosto estava vermelho de preocupação. Lágrimas brilhavam em seus olhos e meu coração doía por ela. Eu sei que é difícil e a Luana não tem culpa. Ela só estava me defendendo. Vou embora amanhã, então vocês não se sentirão presos. Eu os assegurei. Pedro hesitou e então, com a cabeça baixa em sinal de resignação, murmurou. Mãe, você pode voltar em um tempo? Não disse nada, apenas assenti em sinal de aceitação. Vovó, espere. Vou encontrar um lugar onde possamos ficar um tempo, só nós duas, prometeu Luana, enquanto me abraçava. Ah, querida, isso é assunto de adultos, respondi suavemente. Sim, por mais que eu desprezasse João, simplesmente não conseguia suportar a ideia de voltar para aquele lar frio e insensível, e também não poderia colocar Pedro em uma posição desconfortável. Ao passar esse tempo longe, eu esperava me acalmar o suficiente para que João se amolecesse. Se ele estivesse disposto a pedir desculpas, talvez eu pudesse seguir em frente pelo bem das crianças. Não deixei Pedro me levar para casa. Eu dirigi sozinha até aqui e voltaria de qualquer forma. No final, Pedro e Ana praticamente me deram R$ 250. Mãe, compre algo gostoso para comer. Não se preocupe tanto com o papai, Pedro murmurou ali parado, desconfortável, incapaz de me olhar nos olhos. Não pude deixar de notar, para minha consternação, que ele estava começando a ter cabelos grisalhos. Com um gesto de desdém, me despedi. A caminho de casa, observei o trânsito incessante. Uma ideia descabida me passou pela cabeça. Não seria maravilhoso se o tempo parasse aqui neste exato instante? Mas, como sempre, a vista da minha janela logo me trouxe de volta à realidade.
Minha casa apareceu diante de mim. Depois de estacionar, fiquei na entrada, hesitando em abrir a porta. Com o mau humor de João, eu temia que assim que entrasse, encontraria uma chuva de gritos. Senti uma opressão no peito. Finalmente, após uma longa pausa, abri a porta. Dentro, a casa era um caos. Roupas jogadas por toda parte e lixo por todos os lados. Tapei o nariz e corri para as janelas para deixar o ar fresco entrar. O chão estava coberto de poeira e a mesa de jantar e a pia estavam lotadas de pratos usados. Suspirando profundamente, me resignei a arrumar. Pouco depois, ouvi alguém se levantando da cama. João saiu e me deu um resoplido frio. Ele não disse mais nada e senti um pouco de alívio. Pelo menos ele não estava gritando imediatamente. Afinal, eu havia preparado o café da manhã favorito dele assim que voltei. João, o café da manhã está pronto! Gritei. Ele se aproximou cantarolando uma melodia e, ao se sentar, disse: Você voltou para me servir como uma escrava. Você não tem para onde ir. Ele disse isso com um sorriso satisfeito. Olhei para ele com descrença. João, o que você acabou de dizer? Eu disse que você não tem outro lugar para estar. Na sua idade, fugir apenas para voltar aqui derrotada. Isso prova, ele disse com desdém. Toda a sua vida você esteve colada ao fogão com a mente tão embotada como sempre, completamente despistada. Você realmente acha que podemos confiar nos nossos filhos? Conte comigo porque sou o único que não te virou as costas depois de todos esses anos. Eu vi seus lábios se contorcerem naquela careta tão familiar. Todos esses anos eu estava me esgotando por dentro e por fora, sacrificando tudo por esta família, apenas para me deparar com palavras tão degradantes do meu próprio marido. Naquele momento, o único pensamento que me passou pela cabeça foi que aquele maldito velho deveria calar a boca para sempre. Sem pensar duas vezes, agarrei o copo de suco de laranja da mesa e joguei diretamente no rosto dele. Você perdeu! O que você acha que uma velha como eu faz? João disse, agitando a mão como se quisesse me agarrar. Eu me contorci, desviando do seu aperto. Então, em um ataque de desafio, enfiei um ovo na boca dele e sussurrei. Cale a boca, João. Antes que ele pudesse se recuperar, dei-lhe alguns golpes fortes nas costas. Insensível, ingrato. Eu trabalho há anos e nunca te ouvi elogiar. E aqui está você, sempre proferindo insultos. Eu não aguento mais. Já tive o suficiente. Eu disse com a voz trêmula, entre raiva e determinação. Eu quero o divórcio. Assim que disse essas palavras, fiquei atônita. Nem eu podia acreditar. Hoje em dia, com o divórcio tão comum, se eu não suporto mais viver com o homem à minha frente, por que não deveria me divorciar? Antes que eu pudesse sequer organizar meus pensamentos, João aproveitou a oportunidade e me empurrou com força para o chão. Divórcio? Quem te quereria se você me deixasse? Ele disparou. Você não tem ideia do seu próprio valor, uma velha inútil sem talento, acreditando que pode simplesmente ir embora. Hesitei apenas um instante antes que sua incessante zombaria reforçasse minha determinação. Eu vou me divorciar. Quem se importa se ninguém mais me quiser? Posso viver perfeitamente sozinha. Os olhos de João brilharam de fúria e seu rosto ficou vermelho enquanto ele continuava com sua torrente de insultos. Estou te dizendo. Se você for agora e esperar voltar rastejando, terá que se humilhar e implorar perdão. Só então eu poderia considerar aceitá-la de novo, mulher inútil. Sem recuar, eu respondi. Sem mim, você nem conseguiria comer direito. Eu cozinho para você sem cobrar um centavo, sem pedir nada em troca. E se eu saísse para cozinhar para outra pessoa, até ganharia uma diária de diarista. Por sorte, a roupa que eu havia embalado ainda estava intacta na minha mala. Agarrei a mala e me virei para sair, decidida a me virar sozinha. Mas assim que saí, fiquei paralisada. A casa do Pedro não era mais uma opção. Com um suspiro profundo, decidi me hospedar em um motel modesto por um tempo. Reservei um quarto para 3 dias e me instalei confortavelmente, desfrutando finalmente de algumas horas de paz. Logo depois, Pedro ligou. Olhei o nome dele e, sem dizer palavra, desliguei. Mais tarde, quando Ana e os outros ligaram, fiz o mesmo. Então, o nome da pequena Luana apareceu na tela e atendi. Oi, vovó, onde você está?
Não se preocupe, não contarei a ninguém, disse a voz baixa, quase conspiratória, de Luana pelo fone. Não pude deixar de sorrir. Nada me confortava tanto quanto minha querida neta. Estou hospedada em um motel, é bem agradável, respondi. Que bom, vovó. Fique aí por alguns dias. Vou arrumar minha casa em alguns dias e depois te levo para morar comigo. Ela prometeu carinhosamente. O motel não era luxuoso, mas me sentia maravilhosamente à vontade. Depois de todos esses anos, era a primeira vez que eu realmente tinha um pedacinho de tempo e espaço só para mim. Acabaram-se os roncos incessantes de João. Pela manhã, eu acordava do meu jeito. Se eu tivesse vontade de comer, eu comia. Se não, simplesmente pulava uma refeição. Ao meio-dia, eu entrava em qualquer restaurante aconchegante e desfrutava de uma refeição sem mover um dedo. Pedro parou de me ligar completamente e começou a me enviar mensagens. Mãe, volte para casa quando se cansar dessa introspecção, dizia uma mensagem. Suspense enquanto olhava para a tela. Viver sozinha significava enfrentar a realidade das despesas e ficou evidente que eu precisava encontrar um trabalho por conta própria. Justo quando eu estava pensando em que tipo de trabalho eu poderia fazer, Luana me ligou. Vovó, onde você está? Vou te buscar e te levar para casa, ela disse. Fiquei agradavelmente surpresa. Luana realmente tinha conseguido alugar um apartamento. Eu a encontrei e logo ela me levava para seu modesto apartamento de 2 quartos. Não era espaçoso, mas me pareceu incrivelmente acolhedor e aconchegante. Luana me abraçou forte e prometeu. Vovó, quando eu terminar de trabalhar, vamos nos mudar para um lugar maior, só nós duas. Dominada, eu a abracei forte e meus olhos se encheram de lágrimas de alegria. No entanto, a preocupação persistente de não ter trabalho continuava me atormentando. Confessei a ela. Quero encontrar trabalho, ganhar algum dinheiro para não ser um fardo para você. Luana respondeu sem hesitar. Vovó, quando eu começar a trabalhar, você pode relaxar em casa. Apenas me ajude a cozinhar quando tiver tempo. Acredite, não será nenhum incômodo. Nos faremos companhia, uma à outra. Não pude discutir sua lógica. Sorri, assenti e a ajudei a arrumar o novo lugar. Eu realmente vou me divorciar do seu avô. Você não vai tentar me convencer do contrário? Perguntei com um tremor de ansiedade, especialmente porque ninguém na família parecia apoiar minha decisão. Sem hesitar um instante, Luana disse, Vovó, você passou a vida trabalhando duro para a família. Se você quer se divorciar, deve ter seus motivos e, aconteça o que acontecer, eu te apoio. Naquele momento, meu coração finalmente se acalmou. Confessei a ela docemente. Se seu avô tivesse me levado para ver o mar, nada disso teria acontecido. Após largar o pano com o qual estava limpando, os olhos de Luana brilharam enquanto ela propunha. Vovó, já que agora tenho algum tempo livre, vamos ver o oceano juntas. Um pouco tímida, perguntei. Pegamos o trem? Não! Ela riu. Vamos viajar de carro. Nós duas sabemos dirigir, certo? Ao ver minha hesitação desaparecer sob seu entusiasmo determinado, ela acrescentou. Vovó, faça o que quiser. Estou aqui com você. Naquele momento, as imagens do oceano infinito e sereno, que uma vez vi no meu telefone, se misturaram com a lembrança da careta desdenhosa de João. Uma onda de coragem me invadiu. Afinal, por que eu deixaria ele ditar para onde ir? Luana e eu poderíamos seguir nosso próprio caminho, só nós duas. Depois de arrumar o apartamento, também fizemos um inventário das poucas coisas que faltavam para a nossa viagem de carro. Justo quando estávamos prestes a sair para fazer compras, abri a porta e encontrei Pedro ali parado. Pai, como você soube que minha avó e eu estamos aqui? Luana perguntou surpresa. Pedro nem sequer respondeu. Em vez disso, ele se virou para mim e disse, Mãe, papai precisa que alguém cuide dele. Permaneci em silêncio. João, sempre um menino mimado e crescido, sempre teve todos à sua mercê. Você está inconsciente há dias. Você tem que voltar. Ele insistiu. Fixando o olhar em Pedro, eu disse, Pedro, eu vou me divorciar. Isso não é uma birra, nem uma ameaça, nem mesmo uma negociação. É minha notificação, eu já estou farta do seu pai. Eu despejei tudo sobre ele. Desde que me casei com seu pai, eu tenho corrido por aí, cuidando dele, da sua avó e de você. Mas ele nunca me entendeu.
Ele diz que não sou mais do que a empregada dele, que se eu o deixasse, eu seria completamente inútil. Pedro ouviu em silêncio. Eu esperava que ele fosse compreensivo, que tivesse palavras de consolo preparadas, mas ele finalmente disse: "Não é assim em todas as famílias? Mãe, você não pode fazer um escândalo. Além disso, você tem se virado muito bem todos esses anos. O que está te impedindo agora? É só uma pequena excursão para ver o mar, certo? Eu te levo agora mesmo. Assim que você tiver visto, volte para casa. Não cause mais problemas." Eu olhei para ele com descrença, com os lábios tremendo de raiva. Agarrando meu peito, minhas mãos tremiam enquanto eu o apontava, tão furiosa que mal conseguia falar. Luana me ajudou a me acomodar no sofá. "Pai, como você pode falar assim da sua mãe?" Ela me acusou em voz alta. O rosto de Pedro queimava de raiva enquanto ele disparava. "Eu sou seu pai! Cuidado com o que você diz! Você não mostra nenhum respeito à sua própria mãe. É como uma viga torta que sustenta outra viga torta", replicou Luana, e suas palavras fizeram Pedro dar um soco no chão indignado. Fiquei ali sentada por um momento, estranhamente satisfeita com a cena que se desenrolava diante de mim. Parece que os pais sempre se sentem impotentes quando se trata de seus próprios filhos. Então Pedro se virou para mim, tentando tocar minha fibra sensível. "Olha, estar com você nem mesmo faz bem para sua neta. Ela está prestes a se formar e começar a procurar um emprego de verdade." Suas palavras me comoveram profundamente. Eu sempre me preocupei em estar atrasando Luana. Ao notar um brilho de doçura em minha expressão, Pedro continuou: "Já disse ao seu pai o que penso. Assim que sua viagem terminar, você deveria voltar para casa. Vovó, não dê ouvidos a ele. Você não é um fardo para nada. Começo a trabalhar em breve e posso te sustentar." Luana interveio. Esbocei um sorriso amargo. "Querida, não posso deixar que você me sustente", respondi suavemente. Pedro se levantou. "Mãe, quando você tiver visto o mar, volte para casa", ele disse e foi embora. Assim, o bom humor que eu tinha tido por nossa viagem se esvaiu. "Vovó, esqueça tudo isso por enquanto. Vamos ver o mar. Podemos conversar sobre todo o resto quando voltarmos." Depois de pegar nossas coisas e terminar com os últimos itens para a nossa viagem de carro, tiramos um dia para descansar antes de partir. Antes de irmos, Luana instalou um suporte no carro. "O que é isso?" perguntei curiosa. Luana a ajustou com um sorriso. "Esta câmera eu comprei só para vlogar." "Vlogar?" Eu repeti. Luana caiu na gargalhada, quase se dobrando. "Significa gravar sua vida em vídeo, vovó." "Bem, por que você não me disse antes? Melhor eu colocar algo mais bonito." Brinquei. Em todos os meus anos, a única vez que fiz um vídeo sério foi quando Pedro e os outros se casaram. Desde então, quase não havia tirado fotos ou vídeos de verdade. A gente sempre deve sair bem na câmera. "Vovó, você está linda agora mesmo", Luana disse docemente. Embora eu soubesse que ela só estava tentando me animar, suas palavras me confortaram-me e eu ri. Eu já estou velha demais para ser bonita. Em casa, João sempre reclamava que eu não me cuidava. E quando finalmente conseguia me maquiar, ele zombava dizendo que era um desastre, que eu parecia muito menos elegante do que qualquer outra mulher mais velha. Até uma beleza velha ainda é uma beleza. Luana interveio com um sorriso brincalhão. "Papai diz que eu pareço muito com você, deslumbrante." Durante o resto da viagem, Luana e eu nos revezamos ao volante. Embora tenha sido um pouco cansativo, acabou sendo muito mais relaxante do que eu havia imaginado. De vez em quando, Luana me dava algum lanche. "Vovó, eu nunca soube que você também adorava lanches." Ela exclamou como se tivesse descoberto um tesouro escondido. "Bem", eu respondi, encolhendo os ombros. "Antes, a gente não tinha muito. Sempre tínhamos que deixar o vovô e seu pai comerem primeiro, e só comprávamos o que seu avô gostava." Luana inclinou sua cabecinha e refletiu. "Sim, eu sempre ouço o que o vovô gosta, mas nunca ouço ninguém falar sobre o que você gosta." Senti uma dor agridoce. Quando Pedro era pequeno, eu o lembrava. "Seu pai trabalha muito para sustentar esta família. Nunca se esqueça o quanto ele se sacrifica." E embora Pedro tivesse me escutado naquela época, agora parecia que ele não via nem apreciava todo o esforço que eu havia feito como mãe. Sem perceber, nos aproximávamos cada vez mais da costa. Naquela tarde, enquanto eu estava meio adormecida no carro, ouvi a suave chamada de Luana. "Vovó, já chegamos. Vamos sair."
Ela rapidamente me ajudou a vestir uma jaqueta com a mão firme na minha, enquanto com a outra agarrava sua câmera de vlog. Mesmo antes de chegar à praia, eu podia sentir o hálito úmido do oceano. Naquele momento, um peso saiu do meu peito. A areia era macia sob meus pés, enquanto eu estava na beira, contemplando o mar agitado. É igualzinho aos vídeos, realmente lindo, murmurei, sem encontrar palavras grandiosas o suficiente para a cena, contentando-me com o escasso elogio de lindo. Luana tirou os sapatos. Vovó, experimente, ela me instou. A areia fresca deslizou ludicamente entre meus dedos e não pude deixar de sorrir. Com um rompante de determinação, Luana gritou para o horizonte infinito. Vou te levar de novo, vovó, para lugares ainda mais impressionantes. Inspirada por seu entusiasmo, eu também levantei minha voz para o vasto oceano. Estou pronta para viver minha vida ao máximo. O choque rítmico das ondas contra as rochas parecia ecoar meu grito, como se a própria natureza me encorajasse. Toda a pesadez que eu sentia dentro de mim pareceu se dissolver, substituída por um espírito leve e alegre. Luana e eu trocamos um olhar de compreensão e de lei tácitos. De volta, Luana se entreteve com a câmera. Vovó, quando eu editar este vlog, eu te mostro. Você vai adorar, prometeu com entusiasmo. Luana não demorou muito para terminar de editar o vídeo da nossa saída. Ver-me brilhar tão radiante na tela me deixou um pouco desorientada. Eu nem me lembrava da última vez que havia me sentido tão relaxada e verdadeiramente feliz. Você editou maravilhosamente. Você poderia me ajudar a salvá-lo no meu telefone? Eu adoraria vê-lo de vez em quando, eu disse. Claro, vou arrumar isso depois. Por enquanto vou publicá-lo online para que mais pessoas vejam como nos divertimos, Luana respondeu. Publicado online? Tudo aquilo era novo para mim, mas confiei no julgamento da Luana. Então vá em frente e publique. Eu aceitei. Mais tarde naquela noite, Pedro ligou novamente. Suas palavras, sempre focadas em fazer o melhor para Luana, me encorajaram a voltar para casa. Após uma longa e pesada pausa, finalmente respondi. Pedro, vou encontrar trabalho por conta própria. Não serei um fardo para a Luana. Por favor, pare de tentar me convencer do contrário. E com isso desliguei, sentindo um enorme alívio. Originalmente, eu havia planejado retornar para casa depois de dar uma última olhada no oceano. Mas esta viagem me ensinou que se você realmente deseja algo, você deve ter a coragem de persegui-lo. Enquanto você se mantiver firme em suas crenças, você pode alcançar qualquer coisa. Por muitos anos, eu me confinei aos papéis de esposa e mãe, perdendo de vista quem eu realmente era. Presa por décadas em um sem fim de tarefas domésticas, cozinhar, limpar, etc. Parecia que meu único talento era gerenciar o lar. Ainda assim, acredito que com minhas próprias mãos não só posso sobreviver, mas prosperar ainda mais do que antes. Esta noite, entrei na ponta dos pés no quarto de Luana e a encontrei dormindo. Eu a cobri com cuidado, procurando não acordá-la. Ao voltar para meu quarto depois, percebi que nunca havia dormido tão profundamente em minha vida. Na manhã seguinte, o grito dilacerante de Luana me acordou do meu sono, tão repentino que me despertou completamente. O que há de errado? O que está acontecendo? Corri para a sala, onde Luana estava abraçando seu laptop e girando com entusiasmo. Vovó, vamos viralizar agora, ela gritou. Viralizar? O que você quer dizer com viralizar? Perguntei confusa. Ah, não, literalmente. Nosso vídeo é um sucesso. Milhares de pessoas assistem a vídeos de viagens online, curtem, deixam comentários e até mesmo seguem nosso canal. Estamos prestes a ficar famosas. Luana me explicou tudo com paciência, embora suas palavras parecessem não me atingir. Ainda assim, entendi algo claramente. Compartilhar nossas aventuras de viagem em vídeo podia gerar renda. Isso não é um golpe? Perguntei com a voz preocupada. Hoje em dia, é realmente tão fácil ganhar dinheiro? João sempre me lembrava que ganhar a vida não era fácil e que eu deveria aprender a ser frugal. Por isso, cada centavo da casa ia para João, Pedro, até minha sogra. Nem podíamos nos dar ao luxo de contratar uma diarista. Eu quase nunca comprava roupas novas e não usava maquiagem há anos. Então, João sempre reclamava que eu não passava de uma velha, que eu não podia me comparar a nenhuma outra mulher da minha idade. Não, vovó, não é um golpe,
Luana insistiu firmemente. Você vê aqueles blogueiros no seu telefone? É exatamente assim que se ganha a vida. Ao notar meu olhar perplexo, ela continuou. Quando os criadores de vídeos conseguem seguidores suficientes, a plataforma os recompensa com dinheiro. É assim que se ganha a vida. Rapidamente perguntei. Então, quantos seguidores nós temos agora? Luana olhou para o telefone e sorriu. Já mais de 10.000. Sério? Tantos? Eu me maravilhei. Claro, com visualizações suficientes, você começa a ganhar dinheiro e, mais tarde, podemos até conseguir patrocínios. Luana, formada em mídias digitais, falou com uma paixão e confiança que era impossível ignorar. Depois de uma pausa reflexiva, ela acrescentou. Vovó, vamos começar nosso próprio pequeno negócio. Sua sugestão me assustou por um momento, mas depois uma onda de coragem me invadiu. Afinal, eu não tinha nada a perder. Se esta aventura do vídeo não desse certo, eu sempre poderia encontrar trabalho em um restaurante cozinhando ou lavando pratos. Assim que me decidi, Luana montou um estúdio improvisado em casa e me ajudou a gravar nosso segundo vídeo. O título brilhava intensamente na tela. Minha avó tem 60 anos e pede o divórcio. Diante da câmera, senti um familiar tremor de nervosismo. Não se preocupe, vovó. Luana a aconselhou docemente de trás da lente. Apenas diga a verdade. Conte a eles exatamente o que você sentiu. Não há nada a temer. Respirei fundo e me deixei levar pelas lembranças. Os dias intermináveis, cuidando da minha sogra, o constante menosprezo de João e a expressão de exasperação no rosto de Pedro, quando ele me instou a voltar e continuar suportando tudo. Ao começar a falar, minha voz falhou e foi sufocada pela emoção. Mas então encontrei o olhar encorajador de Luana na câmera e algo dentro de mim se acalmou. Sequei as lágrimas e com voz clara e resoluta declarei. A partir deste momento tomei uma decisão. Deixo João e abraço a vida que realmente quero viver. João entrou furioso em minha casa, agarrando os papéis do divórcio que eu havia enviado. Ele irradiava uma fúria intensa e Pedro o seguia de perto. Assim que ele entrou na sala, suas palavras saíram disparadas como uma metralhadora. Maria, você está louca? Acho que você está tentando iniciar uma rebelião. Eu respondi ao olhar furioso de João com serena indiferença, esperando pacientemente que ele terminasse seu discurso. Quando ele finalmente fez uma pausa, eu disse calmamente, João, assine os papéis. Ele grunhiu. Maria, você perdeu o juízo. Sem mim, você não terá o que comer. Sua acusação infundada me fez rir por dentro. João Soares, você está completamente errado. Eu respondi friamente. Se você me perder, será você quem morrerá de fome. Posso me sustentar sozinha. Mesmo que isso signifique lavar pratos em um restaurante, assim eu ganharia a vida. E você, além de explorar e desprezar tudo o que eu faço, o que pode fazer? Devo admitir que essas palavras foram obra da Luana. Ela havia me treinado e pude vê-la discretamente levantando o polegar por trás. O rosto de João ficou profundamente vermelho. Bem, agora sim você criou asas. Bem, vou te dizer, sou eu quem não te quer. Sou eu quem pediu o divórcio. Vou assinar esses papéis agora mesmo. Papai, não seja impulsivo. Pedro protestou, agarrando o braço de João para impedi-lo de assinar. Mas a fúria de João era inabalável. Ninguém podia contê-lo. Eu recebo um cheque de aposentadoria mensal de cerca de R$ 4.000, João disse furioso, e posso facilmente encontrar outra senhora mais velha para cuidar de mim. Após rabiscar sua assinatura, ele jogou os papéis no chão. Minha cara, mesmo que você volte rastejando e chorando, não te aceitarei de novo. Dito isso, ele se virou e saiu furioso. Pedro hesitou, indeciso entre persegui-lo e me olhar, preso à indecisão. Finalmente, ele desabou no sofá e murmurou amargamente. Mãe, é tudo culpa sua. Senti uma imensa leveza no coração enquanto recolhia cuidadosamente os papéis do divórcio. Era como se eu estivesse presa por 40 anos e finalmente tivesse sido libertada. Culpa? Qual é a minha culpa? Perguntei. Suas constantes birras, seu comportamento irracional, Pedro respondeu, esfregando a cabeça com exasperação. Luana interveio.
Pai, você não se preocupa que o vovô não tenha ninguém para cuidar dele. Então você se apega a ele? A aposentadoria dele é bem decente. Ele poderia contratar alguém para cuidar dele. Pedro se animou com a sugestão. Ah, sim, isso poderia funcionar, ele disse. Eu disse lentamente. Não seja bobo. 4.000 reais por mês não são suficientes. Os olhos de Pedro se arregalaram. 4.000 reais por mês não são suficientes? Se realmente fossem 4.000 reais por mês, talvez fossem, mas João sempre teve que destinar uma parte significativa, cerca de 1.500 reais, para apoiar seus irmãos. Desde que nos casamos, ele preferia emprestar dinheiro à sua família estendida do que gastar em casa. Ainda me lembro dele dizendo: meu irmão e eu somos família. O que há de errado em emprestar um pouco? E eu não suporto ver minha irmã sofrer. Você tem um coração frio como gelo. No início, eu discuti, mas com os anos aprendi a viver com isso. O salário do seu pai é de cerca de 4.000 reais por mês, mas quase a metade vai para suas tias e tios, o que deixa apenas o suficiente para as despesas diárias. Essa revelação deixou Pedro não apenas surpreso, mas também irritado. Para que eles precisam do dinheiro? Ele se enfureceu. Luana então comentou com um sorriso cúmplice. Não admira, vovó, você sempre foi tão cuidadosa com suas despesas. Suspense. Seu pai sempre dizia que era família com os irmãos e que precisava ajudá-los. Pedro murmurou com desgosto. Dar seu próprio dinheiro para estranhos não admira que ele esteja sempre causando problemas. Não pude deixar de rir suavemente. Aos olhos de Pedro, quem estava causando problemas não era eu, mas João. Luana aproveitou o momento. Olha, o vídeo que fizemos, Luana e eu, está viralizando. Nossa pequena aventura está decolando. Você não precisa mais se preocupar com as despesas da vovó. Na verdade, quem sabe, talvez você até termine sendo um filho rico algum dia. Pedro balançou a cabeça com um sorriso irônico. Enquanto você e a vovó forem felizes juntas, isso é tudo o que importa. Luana revisava constantemente nossa conta e as estatísticas de nossos novos vídeos. Vovó, já passamos dos 100.000 seguidores e 1 milhão de visualizações, ela exclamou. Rapidamente peguei meus óculos e revisei os comentários. O comentário com mais curtidas dizia: que inspirador! Se você tem um sonho, vá atrás dele. Nunca é tarde. Todos nós precisamos da coragem da vovó Maria. Não pude deixar de sorrir. Foi incrível ver tanta gente online me apoiando. Mas enquanto eu continuava navegando, também encontrei alguns comentários maliciosos. Um dizia: aos 60 e ainda reclamando do divórcio. Que falta de respeito para a sua idade. Fiz uma careta. Luana, o que devo dizer a isso? Perguntei. Luana tocou na tela para revelar o tópico de respostas. Não se preocupe, vovó. Você verá, muitas pessoas estão refutando esse comentário, ela disse para tranquilizá-la. Era evidente que as vozes de apoio superavam em muito as críticas. Sorri suavemente, sentindo uma onda de conforto no coração. Os vídeos de Luana e eu viralizaram rapidamente e geraram debates em inúmeras plataformas. Pouco depois, recebemos nossa primeira oferta publicitária. Na véspera da filmagem, eu estava nervosa. Luana, e se eu não me sair bem? Perguntei nervosa. Você é a minha vovó Maria mais maravilhosa. Não tem como você estragar tudo. Ela respondeu e depois acrescentou alegremente. Esse anúncio de pão é moleza. Suas habilidades culinárias são requintadas. Vai ser moleza. Suas palavras me ajudaram a me acalmar e, seguindo as instruções da equipe, terminei a sessão sem problemas. Foi o primeiro anúncio da minha vida, o primeiro grande cheque que ganhei desde que deixei João. A caminho de casa, enquanto Luana e eu conversávamos sobre o que jantar, Luana olhou para o telefone e sua expressão mudou de repente. Vovó, temos que ir para o hospital. O vovô foi internado, ela exclamou. Embora estivéssemos divorciados, João não era exatamente meu inimigo. Nós duas corremos para o hospital em pânico. Como ele pôde desmaiar assim? Perguntei com preocupação na voz. A voz de Luana ficou séria. Papai não disse muito. Vamos ver quando chegarmos. Quando chegamos, João já havia adormecido. Mãe, não é nada grave, ele só desmaiou de raiva, Pedro disse resignado. Insisti ainda mais. Por que ele estava tão bravo? Ao ver que João estava estável, senti algum alívio. Afinal, não eram Pedro nem Ana que sofreriam mais.
Depois de uma pausa hesitante, Pedro finalmente falou. Papai contatou os irmãos dele esta manhã e disse que não lhes daria mais dinheiro, mas eles se recusaram a aceitar e acabaram em apuros por isso. Eu zombou. Que ingratos, tão desagradecidos. Então, perplexa, acrescentei. Em tempos difíceis, seu pai nunca hesitou em ajudar. Por que ele está se contendo agora? O rosto de Pedro ficou conflituoso. Ana interveio rapidamente. Ele se apaixonou por aquela vizinha, a que mora no mesmo bairro e passa todos os dias se exibindo. Mas ela mal o reconhece. Então, essa mulher inventou uma desculpa, que o salário de aposentadoria mensal dele mal chegava a R$ 4.000 e que, como ele sonha em sair com alguém e se casar novamente, João finalmente decidiu parar de resgatar seus irmãos. Fiquei sem palavras. João sabe mesmo fazer um escândalo, murmurei. Luana não mediu palavras. Vovô, você perdeu o decoro, depois de todos esses anos tratando a vovó tão mal, e agora por uma vizinha egoísta, isso é demais. Ana não impediu Luana dali. Seu rosto estava cheio de concordância. Então, um som crocante perto da cama chamou nossa atenção. João havia aberto os olhos. Maria, você quer voltar agora? Implore-me e eu te levo de volta. João disse, arrastando as palavras claramente fora de si. Pai, você está louco? Mamãe está aqui apenas para ver como você está. Pedro disparou com o rosto sombrio de desgosto. Então ele começou a reclamar. Você passou anos dando dinheiro para esses tios. É normal que você pare de fazer isso agora, mas continuar discutindo com eles. De agora em diante vamos cortar laços com todos esses parentes. Ele continuou. E aquela senhora mais velha ao lado já se mudou. Deixe isso para lá. Incapaz de salvar as aparências, João rugiu. Cale a boca, meu dinheiro é meu e eu dou para quem eu quiser. A voz de Pedro se contraiu. Não admira que mamãe tenha se divorciado de você. Você mesmo procurou por isso. Não pude deixar de sentir uma mistura de reivindicação e ironia. Eu havia sofrido por anos e agora João era quem sofria as amargas consequências. Desde que Pedro parou de me insistir para voltar, percebi que era a primeira vez que eu via dinheiro de verdade entrar na conta online que Luana e eu tínhamos. Mas a vida, eu refleti, não é feita para ser calculada com tanta precisão. João, eu estou indo embora. Cuide-se, eu disse sem expressar nenhuma emoção. João virou a cabeça e, em um tom abafado, suplicou. Velha, volte. Vou parar de dar dinheiro para todos os outros e vou te tratar bem. Eu o dispensei com um gesto. Peguei a mão de Luana e saí do quarto do hospital. Atrás de mim ressoavam os soluços abafados de João, mas me recusei a olhar para trás. Continuei avançando, afastando-me cada vez mais dele. Nossa conta decolou muito rápido e até nos aventuramos a vender por meio de transmissões ao vivo. Luana me olhou preocupada. Vovó, se você se sentir cansada, me diga. Não precisamos fazer transmissões ao vivo para sempre. Eu deixei de lado o caderno cheio de minhas anotações rabiscadas e respondi com seriedade. Não estou cansada. Isso é muito emocionante. Sim, a vida agora é muito mais interessante do que antes. Já estou farta daqueles dias intermináveis e monótonos, cozinhando e limpando dia após dia. Agora viajo, gravo vídeos, às vezes faço transmissões ao vivo para vender produtos e compartilho minha vida cada vez mais vibrante e livre com minha comunidade online. Não consigo nem começar a expressar o quão plena e feliz me sinto. Um ano depois, no final daquele ano, nossa conta VSI havia acumulado 1 milhão de seguidores. Mesmo ganhamos o título de melhor blogueira da plataforma e fomos convidadas para a conferência de criadores. Na cerimônia de premiação, Luana insistiu para que eu subisse ao palco para receber o prêmio. Eu não pude discutir com ela. Armando-me de coragem, vesti o lindo vestido longo que Luana havia me escolhido e subi lentamente ao palco. De pé no palco, senti uma onda de emoções ao agarrar o prêmio. Respirando fundo, comecei. Muito obrigada por esta incrível honra. Nunca imaginei que os dias que passei cozinhando e limpando me levariam até aqui. A um lugar onde posso compartilhar minha história, inspirar outros e viver minha vida do meu jeito. Este prêmio não é apenas uma celebração da minha trajetória, mas um reconhecimento a todos que ousamos romper com o comum. Com mais de 1 milhão de seguidores, nossa comunidade tem demonstrado que nunca é tarde para perseguir seus sonhos.
Devo muito à minha querida Luana, que acreditou em mim quando eu duvidava de mim mesma, e a todas as pessoas que nos encorajaram ao longo do caminho. De olho no futuro, prometo continuar explorando, compartilhando e crescendo. Quero continuar demonstrando que a vida pode ser vibrante e cheia de possibilidades, independentemente da idade. Obrigada por acreditarem em mim e brindo a um futuro onde todos abracemos a mudança e vivamos com bravura. Com isso, desci do palco acompanhada de um estrondoso aplauso, com o coração cheio de esperança e uma renovada sensação de liberdade para a jornada que tinha pela frente. Acredito, sinceramente, que meu futuro só melhorará cada vez mais. Se você gostou da minha história, pode me apoiar fazendo uma doação. Assim eu consigo escrever muitas outras histórias como essa. Muito obrigado desde já. E você? O que faria no lugar dessa pessoa? Quero muito saber a sua opinião, então escreve aqui nos comentários. Fico sempre curioso para saber o que vocês acham. Ah, e me conta também onde você ouviu essa história. Se quiser ouvir mais histórias de vida como essa, curte o vídeo e se inscreve no canal. Tem muitas outras esperando por você. Um grande abraço e até a próxima!